Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do imenso prazer que eu tenho de estar aqui com vocês, enaltecer essa belíssima iniciativa do município de Valinhos, parabenizar o vereador André Amaral pela iniciativa, pelo empenho que ele tem mostrado. É a segunda vez que eu venho a Valinhos em pouco tempo, acho que em cerca de 40, 50 dias, que eu volto aqui a Valinhos. Ele conseguiu trazer anteriormente o Marcos Gregório, que é o nosso gerente nacional, que veio fazer uma apresentação aqui para vocês. E a gente quer esse empenho. Eu gostaria de parabenizar, então, o município, as entidades, a Clara, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a todos que se dispuseram a estar presentes hoje aqui. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu acho que quem quiser, tiver dúvidas, fica mais interativo, acho, já perguntar no momento, não precisa aguardar o final, a gente pode, o público não é tão grande, eu acho que a gente pode ir trocando ideias ao longo aí da exposição, para não perder o time e vocês já tirarem as dúvidas assim que elas forem aparecendo. A Receita também está se reposicionando. A Receita Federal tem feito um grande esforço ultimamente para mostrar um viés mais social dela. Todo mundo acaba associando a Receita Federal com as atividades de cobrança, de fiscalização. A Receita acaba assustando. Na verdade, a Receita assusta o cidadão, assusta o contribuinte, e muita gente acaba não vendo que a Receita tem um outro papel muito importante, além da arrecadação dos recursos que custeiam todo o orçamento. Mas a Receita tem um papel social importante. Vale destacar, o vereador André estava conversando comigo, combinou até de conversarmos depois. Nós temos destinação de mercadoria apreendida. As apreensões que são feitas de importações irregulares podem ser destinadas a entidades, ao poder público, e isso é uma fonte também que podem ser exploradas por vocês. Gostaria até de falar que no Carnaval, agora, quando nós tivemos o problema no Litoral Norte, isso chegou a ser noticiado em algumas TVs, a Receita, durante o Carnaval, vários funcionários da Receita interromperam o seu feriado e foram trabalhar para fazer a destinação de mercadoria apreendida para o pessoal que foi afetado pelas enchentes lá no Litoral Norte. Esse é um trabalho que, na verdade, a Receita sempre fez, assim como a campanha da destinação, há muitos anos é feita, mas nunca teve, acho que, a visibilidade necessária. Eu vou até falar que a campanha com este nome, Eu Sou um Cidadão Solidário, ela ganhou esse nome esse ano. A campanha de destinação sempre existiu, mas ela nunca teve um nome, ela nunca teve uma marca que a gente pudesse explorar, que a gente pudesse usar em todos os municípios. Aí cada município adotava um nome, não criava uma identidade. Hoje a Receita adotou um nome para essa campanha, que é a campanha Eu Sou Cidadão Solidário, e acho que isso vai ajudar muito. No próprio site da Receita, isso ganhou já mais visibilidade. Antes você tinha muita dificuldade de achar informações sobre destinação no próprio site da Receita. Então, é um reposicionamento que acho que a Receita tem feito, e a gente gostaria de cumprir também mais este papel social que nós temos. Então, vamos lá. Vamos falar como o imposto de renda pode ser destinado diretamente para projetos sociais de meu interesse. Nós temos algumas formas, nós temos as leis de incentivos fiscais que permitem essa destinação. A destinação pode ser feita tanto por pessoa física
quanto por pessoa jurídica. Existem algumas restrições que nós vamos abordar depois. Qual pessoa física que pode fazer a destinação e qual a pessoa jurídica que pode fazer a destinação. O imposto de renda torna-se uma importante fonte de captação de recursos para projetos que promovem a transformação social. Pessoas e empresas podem direcionar esses recursos. Vamos falar rapidamente sobre os fundos. Os fundos não é uma especialidade minha, mas constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. São consideradas unidades de capacitação de recursos financeiros nas instâncias onde forem criados. Nós temos os fundos da criança e nós temos o fundo do idoso. Eles são de natureza puramente contábil, eles não têm personalidade jurídica, mas eles devem ter um CNPJ próprio e uma conta própria. Os recursos são aplicados exclusivamente nas ações, programas, projetos e atividades voltados à realização dos objetivos sociais a que se destinam. Como que a destinação pode ser feita? Nós temos algumas formas de destinação. A destinação para o fundo da criança e do adolescente, a destinação para os fundos municipais dos direitos da pessoa idosa, a destinação para projetos desportivos e paradesportivos, a destinação para atividades na área de cultura e para atividades audiovisuais. Quem pode fazer o uso do incentivo para a destinação do IR? Pessoa física, quais são as pessoas físicas que podem fazer o uso? Aquelas podem doar, só esclarecer, você pode doar dinheiro ou bem. Muitas vezes existe uma grande dúvida. Posso doar bem? Pode, você pode doar bem. O bem é avaliado a valor de mercado e aí esse bem pode ser recebido e a pessoa que doou pode abater esse valor dentro do limite legal. Qual que é o limite legal? O limite legal para essas destinações todas é de 6% do imposto devido. Esse ano nós criamos, na verdade, esse ano passou a ser 7%, se esse 1 a mais for para projetos esportivos. No global, continua sendo 6%, ele só passa a ser 7% se contemplar também projetos desportivos ou paraesportivos. As pessoas jurídicas são só aquelas tributadas pelo lucro real que podem fazer a destinação, e aí o valor é 1% do imposto devido pela empresa. Na verdade, esse é um grande limite. Hoje, o número de empresas que acabam optando pela tributação pelo lucro real é uma base pequena comparada com o universo de empresas que nós temos. São poucas empresas que fazem a declaração pelo lucro real. A destinação pode ser feita para qualquer município. Não existe vínculo nenhum com o teu município de domicílio. Você pode destinar para qualquer município, independentemente do seu domicílio. Você pode dividir esta destinação. A destinação não pode ser para mais de um município. Então, você tem diversas formas de fazer isso, tá? Nós vamos falar mais especificamente aqui sobre a destinação para os fundos da criança e do adolescente e do fundo do idoso. Por quê? Por que nós fizemos essa opção de falar dessas destinações? Porque a legislação permite que agora, durante o prazo de entrega da declaração, você faça isso diretamente na declaração. Todas as demais que foram citadas, audiovisual, cultura, você faz no ano anterior, você faz em um ano. O que eu fizer
a destinação que eu fizer este ano, por exemplo, eu só vou poder aproveitar no imposto do ano que vem. Quando eu declarar a declaração do exercício 2024, eu poderia utilizar a destinação que eu fiz em 2023. Para o Fundo da Criança e do Adolescente, nós temos um modelo misto. Nós temos esse modelo, que o que é feito ao longo do ano, ser aproveitado no ano seguinte, e direto na declaração. Ela tem modalidades e formas diferentes. Como é que é feito? Quando eu faço no ano calendário, como que ela é feita? Ela é feita mediante depósito. Aí cada fundo tem uma metodologia, mas ela é feita mediante depósito direto na conta do fundo municipal. Alguns geram boletos, outros não. Então eu não sei especificamente qual é a metodologia aqui de Valinhos. Mas o depósito é feito direto no fundo. O fundo emite um recibo do valor que foi destinado. O fundo emite um recibo do valor que foi destinado e, no ano seguinte, o fundo informa essa destinação para a Receita através de uma declaração específica chamada DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais, que é a forma que a Receita tem de cruzar esses dados. A destinação, só salientar que a destinação pode ser feita para os fundos municipais, para os fundos estaduais, para os fundos nacionais. Existem diversos tipos de fundos ali que pode ser dividida, lembrando sempre do limite. O limite é o mesmo, não pode ultrapassar o limite, que o limite é 6%. Então, só vendo a questão do limite global, como eu falei, o somatório do limite de todas as destinações é 6%, sendo que a partir desse ano existe essa possibilidade de um plus a mais, desse 1% a mais, desde que esse 1% a mais seja voltado ao esporte. Não vou nem me estender muito sobre isso, que não está nem ainda regulamentado a questão da destinação para os fundos do esporte. Ainda não saiu essa regulamentação. Deve sair agora ao longo do ano, que vai poder. Por enquanto, então, hoje, apesar de ter a previsão dos 7%, está limitado aos 6%. Vamos lá, então. Como eu falei, nós temos duas possibilidades de destinação. A destinação no ano calendário, que é aproveitado para o ano seguinte. Essa destinação, o limite global é 6%, e aí, nesse caso, não é 6%, não, eu posso fazer os 6%, eu posso destinar os 6% para o Fundo da Criança e do Adolescente, se eu quiser. Eu posso destinar os 6% para o fundo do idoso. Eu só vou ter um outro limite se eu fizer a destinação diretamente na declaração. Quando eu faço diretamente na declaração, ela divide esse valor. Ela estabelece que o máximo de 3% para a criança e do adolescente e o máximo de 3% para o fundo do idoso. Ela não deixa eu alterar esses valores. Ela limita em 3 e 3. Mas se eu fizer no ano, ao longo do ano, para aproveitar no ano seguinte, esse limite é mais flexível, tá? Eu posso distribuir esse 6% da forma que eu quiser. Não só o Fundo da Criança e do Adolescente, como audiovisual, esportes, desde que o limite global seja respeitado, os 6%. Como que é feito o controle, então? O controle é feito mediante a entrega da DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. A Declaração de Benefícios Fiscais é feita pelos fundos, os fundos informam o quanto receberam. Os projetos de cultura, quem faz a DBF é o Ministério da Cultura.
Os projetos de audiovisual, quem faz a DBF é a Ancine, e o Ministério do Esporte é que faz a DBF dos projetos esportivos. Então, o mais fragmentado, na verdade, são os dos fundos municipais, onde esta atribuição é de cada um dos fundos que deve fazer a DBF. Nos demais, isso é centralizado num órgão, normalmente no Ministério, ou a Ancine que faz a DBF. Vou até falar, se tiverem dúvida, quiserem perguntar, por favor, já vão perguntando, porque a gente acaba aproveitando mais e podendo explorar mais dúvidas. Vamos falar então sobre a destinação do imposto de renda da pessoa física. Quem que pode destinar, qual pessoa física que pode destinar? Ou melhor, que não pode destinar. Que não pode destinar é quem utiliza o desconto simplificado. Então, quem pode destinar é quem usa a declaração hoje o nome correto é declaração por deduções legais. Muita gente ainda chama, o nome antigo era modelo completo. Se você voltar mais atrás, tem gente aqui da minha época ainda vai lembrar dos formulários. Os formulários antigamente tinham cores diferentes. Era o formulário azul, que era o completo, e o verde, que era o simplificado. Depois mudou para completo e simplificado. Agora é por deduções. O nome técnico é declaração por deduções legais, que é o antigo modelo completo, apesar de não ter mais esse nome, e o simplificado. Quem usa o simplificado não tem como fazer o uso da destinação. A destinação só é possível. O sistema só abre essa opção para quem utiliza as deduções legais. O programa, você vai preenchendo o programa, já aparece as duas opções concomitantemente e ele vai te mostrando qual que é mais vantajosa para você, tá? Então, você preenche o programa, ele tem dois campos onde ele já apresenta o resultado pelos dois modelos de tributação. E aí cabe ao contribuinte analisar qual daqueles ali, depende se ele tem muita despesa, não tem muita despesa, o que acaba para ele sendo mais vantajoso. A destinação só pode ser feita direto na declaração, então, primeiro, por quem usa o modelo por deduções legais e para quem entrega até o final do prazo de entrega. O prazo de entrega, no caso, esse ano nós tivemos uma mudança, apesar dos anos anteriores, já há 2 anos a gente vem prorrogando esse prazo. O prazo normalmente era 30 de abril, sempre foi 30 de abril. Desde que nós tivemos a pandemia, a Receita acabou prorrogando esse prazo nos últimos 2 anos para 31 de maio. E esse ano, na verdade, nós mudamos, não houve uma prorrogação, nós mudamos o prazo de entrega. O prazo de entrega sempre foi de de março a abril, era o mês inteiro, começava em 1º de março e ia até final de abril. E esse ano nós começamos em 15 de março, já mudou para o dia 15, e vai até 31 de maio. Então, quem fizer até 31 de maio e usar o modelo por deduções legais, pode fazer a destinação. Se eu for entregar a declaração após 31 de maio, junho em diante, eu já não posso mais fazer a destinação. Eu perco essa possibilidade. Lembrando o seguinte também, quando eu faço a destinação, ela vai gerar para mim um DARF. O DARF vai estar... Deixa eu até adiantar aqui. Só mostrar, então, como que é feito o preenchimento, então.
Nós temos eu vou voltar para o DARF depois aqui. Como que eu faço o preenchimento? Eu estou aqui, está dando para ver muito mal, mas essa é uma ficha da declaração. Nós temos a ficha declaração doações efetuadas. Quando que eu uso a ficha doações efetuadas? A ficha doações efetuadas eu vou utilizar para informar o que eu doei no ano passado, o que eu destinei, na verdade. Existe essa curiosidade. A Receita insiste muito em usar o termo destinação. E qual que é a razão de usar o termo destinação ao invés de doação? Porque, na verdade, a gente chama de destinação porque é facultado ao contribuinte que ele escolha que parte do imposto devido dele, no caso, até 6%, que ele escolha que até 6% desse valor seja direcionado aos fundos, ou fundo da criança e do adolescente, ou ao fundo do idoso, ou aos demais projetos ali, mas é parte do... Se ele não fizer uso desse benefício, ele vai recolher os 100%. Ele não vai ter ganho nenhum. Então, por isso que a gente chama de destinação e doação. Ele está falando que aquela parte do valor do imposto devido, que é até 6%, ele quer que vá para essa finalidade. Na verdade, ele não está tirando, vamos dizer, nenhum dinheiro do bolso dele, acaba não sendo uma doação específica, mas a legislação chama isso de doação. Por isso, quando você vai na declaração, as fichas chamam-se doações efetuadas diretamente na declaração, mas a campanha toda vai falar em destinação. Porque nós entendemos que a doação é aquilo que você faz espontaneamente. É aquele recurso que você tira do seu recurso pessoal e você decide como ajudar. E essa doação, uma doação que eu faço direto a alguma entidade, essa não é dedutível. A gente continua incentivando. Quem já faz essa doação, continue a fazê-la. Permaneça fazendo essa doação direto à entidade. E passe a fazer também a destinação do imposto de renda. Use mais esse recurso. Não é para deixar de fazer uma para fazer a outra. Quem já doa direto para uma entidade, deve continuar doando para essa entidade. Isso já está no seu orçamento, você já conta com isso. O que a gente incentiva é que você passe a destinar também, até porque essa destinação acaba não tendo impacto para você financeiramente. Porque ou essa destinação vai aumentar o seu imposto a restituir, ou vai diminuir o seu imposto a pagar na mesma proporção do que você destinar. Por isso que a gente fala em destinação e não em doação. Então, voltando para a declaração, a ficha doações efetuadas, eu vou utilizar essa ficha para informar o que eu destinei. No caso, eu estou preenchendo a declaração desse ano, exercício 2023, eu vou utilizar essa ficha apenas se eu fiz destinações em 2022, ao longo do ano, direto para os fundos municipais, seja da criança e do adolescente, seja do idoso. Eu sei, até o Ulisses até comentou comigo, o fundo do idoso, apesar de não ser possível a destinação direta na declaração esse ano, o fundo do idoso aqui de Valinhos acho que recebeu algumas destinações ao longo do ano passado, né, Ulisses? Então, essas destinações podem ser, o contribuinte que fez essa destinação ao longo do ano, pode utilizar, pode fazer essa dedução. Essa dedução tem códigos diferentes, eu vou utilizar o código 40, ele abre aqui, nesse campinho não dá para ver, eu vou utilizar o código 40,
se eu fiz para criança e adolescente, e o Código 44 para o Estatuto do Idoso. Lembrando, então, esse valor tem que ter sido feito o ano anterior, o fundo deve ter emitido um recibo para quem fez essa destinação, e o fundo tem que ter informado esse valor em DBF, que é onde vai ter o cruzamento dos dados. Como é que a Receita vai saber? Porque um grande receio de quem faz a destinação é não cair em malha. Muita gente se assusta e fala, não, eu não vou destinar porque eu vou cair em malha. O que acontece? Muita gente já caiu em malha. Por quê? Muita gente acaba doando direto para uma entidade, doa direto para a entidade, e no momento de preencher a declaração, vai na ficha doações e fala, não, essa entidade é de criança e adolescente, e coloca, Código 40, criança e adolescente, a doação que ele fez direto para a entidade. Essa doação não é dedutível. Ela só é dedutível se for através do fundo. Ela tem que necessariamente ter sido feita através do fundo. O que foi feito direto para a entidade não consta, ela não é dedutível, ela não aparece na declaração, ela não deve ser informada na declaração, ela não vai ter repercussão no cálculo do imposto. Muita gente acaba, então, tendo essa dúvida por isso. Acaba informando na declaração doações que foram feitas diretamente para entidades, e isso não é dedutível, e isso sim vai gerar a incidência em malha fiscal. Eu tenho uma segunda opção, que é a declaração direto na declaração, a doação diretamente na declaração. É outra ficha. Então, o que eu fiz o ano passado, eu vou usar a ficha doações efetuadas. O que eu for fazer este ano, eu vou usar a ficha doações diretamente na declaração. O sistema vai abrir para mim duas abas, tanto criança e adolescente e idoso, duas abas pequenas ali. Aqui, criança e adolescente e idoso, onde ele vai permitir que eu escolha o fundo que eu quero destinar. Então, ele vai abrir, é o fundo nacional que eu quero, é o fundo estadual, é o fundo distrital, é o fundo municipal. Se eu colocar fundo municipal, ele abre o estado que eu quero e aí abre os municípios que estão aptos a receberem essa destinação. O próprio sistema já calcula para você quanto é possível destinar. Qual é o valor, qual que é esses 3%, seja para criança e adolescente, ou 3% para o idoso, que você pode destinar. Lembrando, é muito importante isso, a destinação, na verdade, é a última coisa que você tem que fazer na declaração. Por quê? As informações anteriores impactam nesse resultado, impactam nesse limite. Então, se eu entro na declaração, informo meu rendimento tributável, já vou direto fazer a destinação, antes de informar, por exemplo, as despesas médicas que eu tive, as despesas com dependentes, com educação, ele vai me apresentar um valor maior. Naquele momento, a minha destinação acaba sendo um valor maior do que eu vou ter quando eu utilizar todas aquelas deduções. E muitas vezes nós já tivemos problemas, a pessoa, no ímpeto de fazer logo a destinação, entrou, já fez a destinação, quando terminou de preencher a declaração, o valor que ela tinha disponível era menor. Existe algum problema? Nesse caso específico, o que aconteceu? Antes de transmitir,
o sistema, antes de pagar o DARF, por exemplo, antes de pagar o DARF não tem problema nenhum, porque na hora que você for transmitir a declaração, ele acusa que você excedeu o limite e o próprio sistema ajusta. Mas eu já tive um caso, a pessoa, primeira coisa que ela fez quando entrou na declaração, foi para a ficha doações direto na declaração, emitiu o DARF que tem vencimento no último dia da entrega da declaração, mas ela foi lá e pagou, já pagou no primeiro, assim que emitiu, antes de transmitir a declaração. Na hora que ela foi transmitir a declaração, ela tinha excedido o valor. Ela tinha excedido o valor, aí veio desesperada. Aí existe até no Perguntas e Respostas que tem no programa, este valor, este recolhimento que você fez, esse DARF que você recolheu, não é passível de restituição. Então, o que acontece? Vamos supor que ela tenha recolhido 1.500 e, na verdade, quando ela finalizou a declaração, ela viu que o valor dela era 1.200. O fundo vai receber os 1.500, tá? Ela recolheu o DARF dos 1.500, a Receita vai repassar para o fundo os 1.500, só que ela só vai poder aproveitar na declaração os 1.200. Os R$300 que ultrapassarem, na verdade, passa a ser uma doação. É como se ela tivesse feito uma doação, porque isso não vai ser dedutível mais para ela. E não é passível, como eu falei, não é passível de restituição, tá? Isso não é passível de restituição. Lembrando que esses DARFs emitidos têm que ser recolhidos até o último dia, até o final da entrega da declaração, no caso, 31 de maio. O que acontece? Só mostrando aqui, você vai selecionar o fundo, eu já adiantei essa parte, o sistema mostra aqui embaixo o valor que você tem disponível, lembrando sempre, deixa para fazer isso no final, a última coisa que você vai fazer é a destinação. Quando você já tiver informado tudo na declaração, você vai para o campo destinação direto na declaração e vai ver o seu limite. Vamos só falar, então, dos limites globais. Nós vamos pegar 3 situações hipotéticas. A pessoa tem apurado um imposto devido de R$10.000. Então, 6% de R$10.000, que são R$600, ela pode destinar até R$600. Se ela fez essa destinação ao longo do ano, por exemplo, ao longo do ano passado, ela destinou para o fundo da criança e do adolescente, para o fundo do idoso, R$600, ela não vai ter nada para ser feito direto na declaração. Por quê? Ela já exauriu todo esse valor, ela já gastou todo esse valor no ano passado. Se no ano passado ela destinou, por exemplo, R$400 para o fundo, o limite global dela é 600. Ela vai poder destinar, então, direto na declaração, os 200 faltantes para completar os R$600. Se ela não fez nada no ano passado, ela pode usar integralmente esse valor de R$600, lembrando aí que seria dividido, 300 para criança e adolescente, 300 para idoso. Se ela quiser usar só criança e adolescente, o limite passa a ser 300. Ela não vai poder usar os outros 300 para criança e adolescente, por exemplo. O importante que é destacar, eu já falei isso anteriormente, você não paga mais imposto ou não tem a restituição diminuída quem faz a destinação. O que acontece?
eu faço a destinação do imposto de renda. Vamos pegar os R$600. Eu destinei R$600. Situação hipotética. Eu tinha... Porque o imposto devido, quando a gente fala em imposto devido, não é o saldo de imposto a pagar, tá? O imposto devido é o valor tributável seu, menos as deduções que você tem direito, e aí você aplica, voltar aqui atrás, você aplica a tabela progressiva, para verificar quanto é o seu valor devido. Você aplica a tabela progressiva e aí você acha esse campo chamado imposto devido. O que eu estou falando que é diferente do saldo de imposto a pagar ou do saldo do imposto a restituir? Por quê? Porque ao longo do ano você já teve descontos do imposto no próprio holerite. E às vezes você vai ter situação, você vai gerar imposto a restituir e às vezes você vai ter saldo de imposto a pagar. Então, na verdade, a destinação é sobre o imposto devido. Não quer dizer, às vezes a pessoa vai ter imposto a restituir, às vezes a pessoa vai ter imposto a pagar, saldo de imposto a pagar. E a destinação, qual vai ser o impacto da destinação nesses dois casos? Se eu tiver imposto a restituir, o valor que eu destinar dentro do limite global vai se somar a essa restituição. Então, eu tinha R$1.000 apurei na minha declaração R$1.000 de imposto a restituir. Destinei 600, eu vou ter direito a uma restituição de 1.600. Os 1.000 que eu já ia ter e mais os 600 que eu destinei. Vamos pegar, se eu tivesse imposto a pagar R$1.000, eu não vou pagar, aí eu não vou pagar mais os R$1.000. Eu passo a pagar R$400 de imposto e mais 600 de destinação. O meu desembolso continua o mesmo, por isso que eu falo que ela não tem impacto, e isso fica muito claro em quem tem saldo de imposto a pagar. Quem tem saldo de imposto a pagar, por exemplo, R$1.000, se ele não fizer a destinação, ele vai fazer um DARF de R$1.000 no código 0211, que é o código do imposto. Por isso que a gente chama de destinação. Daqueles R$1.000 que ele já ia ter que pagar, ele ia ter que pagar isso de qualquer jeito. Ele pode falar que aquele percentual ele quer que vá para um fundo municipal, seja da criança, do adolescente, seja do idoso. Se ele tiver imposto a restituir, ele pode fazer uso disso? Pode também. E aí vai aumentar a restituição dele. Aumenta o valor da restituição. Então, só mostrar o modelo de DARF. Então, este é o DARF do código 0211, que é o que eu estava falando, que é o do imposto a pagar, da pessoa física. E você tem mais dois códigos, 3351, que é para criança e adolescente, e 9090, que é para o fundo do idoso. O próprio sistema gera esses códigos, a partir do momento que você informar, gera esse DARF, lembrando, ressaltando sempre que esse DARF tem que ser recolhido até o último dia útil da entrega. Se eu não fizer isso, se eu esqueci posso recolher depois com atraso? Não, não pode. O que você vai ter que fazer se você deixou de recolher, você fez a declaração, informou a destinação direta na declaração, emitiu o DARF, mas por algum motivo esqueceu de recolher. Você vai ter que retificar a sua declaração depois e excluir a destinação. Aí se você tivesse imposto a pagar, vai gerar
por exemplo, quem tinha os R$ 1.000 de imposto a pagar do meu exemplo, volta a ter que R$ 1.000, ele tinha pago só 400, porque 600 ele tinha deixado para destinar, aí vai gerar para ele esses 600 que ele deixou de pagar, e aí sim, esses 600 que ele deixou de pagar, ele vai ter que pagar com multa e juros. Porque aí esses 600 está em atraso e vai direto, os fundos não vão receber nada desses 600. Esses 600 ele ainda vai ter que pagar com multa e juros e não vai ter benefício nenhum para os fundos municipais. Então, destacando sempre a importância, gerar o DARF e recolher o DARF até o prazo final. Uma dúvida, posso parcelar, porque a Receita permite o parcelamento do saldo de imposto a pagar. Direto na declaração você pode parcelar o saldo de imposto a pagar. O DARF da destinação eu posso parcelar? Não. O DARF da destinação tem que recolher de uma vez só até o dia 31. Posso colocar em débito em conta? Não pode colocar em débito. É outro limite. Porque, por exemplo, só ressaltar, eu faço a declaração, gero imposto, voltar para aquele meu exemplo dos R$ 1.000. Gero os R$ 1.000. O DARF de 400 que eu gerei, que é o meu saldo de imposto a pagar, esse eu posso pôr em débito em conta. O DARF de R$ 600 que eu gerei da destinação, esse eu tenho que recolher, tá? Esse eu não posso pôr em débito em conta, esse eu não vou poder parcelar e vou ter que recolher até o dia 31. Nós já tivemos uma vantagem, uma evolução ali, hoje já é permitido, hoje ele já tem código de barras, ele não tinha até um tempo atrás, e hoje ele já tem QR Code, você pode fazer por QR Code, por Pix e por código de barras. Acaba sendo importante porque, às vezes, antigamente a pessoa tinha que digitar, uma vez que ela não pode optar pelo débito em conta, ela tinha que pagar isso. E, às vezes, a pessoa acabava digitando errava alguma coisa, e isso poderia trazer algum impacto para ela. Então, lembrando, olha, que serão emitidos até 2 DARFs, um para o fundo da criança e do adolescente, um para o fundo do idoso. Eu posso destinar para mais de um fundo? Para mais de um fundo da criança e do adolescente? Posso. Eu posso destinar, por exemplo... Pois não. Não, na verdade, eu estou falando de saldo de imposto a pagar aí. Sim, mas a gente está falando que 400, eu não posso, por exemplo, parcelar, enfim. E a gente está falando em 600. Na realidade, de 1.000 é 60, né? Não, é que eu não estou falando, porque, na verdade, eu já entendi sua dúvida. Eu estou falando de saldo de imposto a pagar e não de imposto devido. Por exemplo, o imposto devido dessa pessoa, vamos pegar, o imposto devido dela era R$ 10.000. Ela teve um rendimento, vamos trabalhar com números redondos, 100 mil, 200 mil, aplicou a tabela progressiva, deu um saldo de imposto ali de 10 mil. Saldo de imposto a pagar. Ela tem direito à destinação de 6% do saldo do imposto a pagar, que no caso seria os R$ 10.600. Então, aí eu achei os R$ 600. Só que na fonte, ao longo do ano, o teu empregador já reteve R$ 9.000 seu. Aí você vai informar, o teu empregador já reteve no teu holerite R$ 9.000. Então você apurou um saldo de imposto a pagar de 10, o teu empregador reteve 9, você vai ter que pagar mais 1.000, por quê? Você apurou que o seu saldo devido era 10 mil.
Outro exemplo, só para ilustrar bem, nesse caso. O teu empregador já reteve 12 mil para você. Você apurou 10 mil de imposto devido, o teu empregador reteve 12 mil. Eu tenho direito à restituição de 2 mil. E aí, eu tenho direito à restituição de 2 mil, só que eu apurei que eu tenho direito a 600 reais de destinação. Então, eu faço a destinação, aí eu vou ter uma restituição de 2 mil, mais os 600 da destinação, de 2.600. No caso de apagar, que eu ia ter que pagar 1.000, não é saldo de imposto devido, tá, que eu estou falando, é saldo de imposto a pagar, que eu tenho que descontar aí o que foi retido ao longo do ano. São momentos diferentes que eu faço essa apuração, tá? São momentos diferentes que para achar esse montante do que eu posso destinar, é antes de eu descontar o que foi retido ao longo do ano. É o que eu devia, aí eu vou descontar o que... Porque se fosse assim, quem tivesse imposto a restituir nunca ia poder aproveitar desse benefício. E pode. Ficou clara a dúvida, sim? Então, na verdade, o que acontece? Você vai gerar, então, 2 DARFs. No caso específico de Valinhos, esse ano o fundo do idoso não está disponível na declaração, tá? Recomendação minha, então, gente, não deixe de usar por isso. Escolha um município próximo, escolha um município que tenha afinidade com você, um município em que você nasceu, se não for Valinhos, um município que você trabalha, um município que você tem parente. Porque use, vamos esperar o ano que vem, vamos pôr Valinhos no programa e você destina o ano que vem para Valinhos. Mas esse ano, não deixe de usar por isso, tá? Escolha um outro município, não existe trava nenhuma que tem que ser o município do domicílio do contribuinte, tá? Pode ser mais de um município? Pode ser mais de um município. Eu posso destinar, por exemplo, trabalho em Valinhos, moro em Valinhos, trabalho em Vinhedo, quero contemplar as 2 cidades. Posso fazer isso? Pode. Desde que não ultrapasse o limite, eu posso dividir. Ou, por exemplo, eu quero pegar uma cidade carente do Nordeste, que eu conheço, quero ajudar, sei que não tem vínculo nenhum, posso escolher um município? Pode, não tem problema nenhum. O dinheiro vai para lá? Vai para lá. Então, não existe este vínculo. A gente sempre estimula que a pessoa faça no município em que ela reside, pelo impacto social que isso vai ter na nossa sociedade, nas nossas crianças, com os nossos idosos. Mas não existe essa trava, tá? Então, isso pode ser dividido, lembrando sempre dos limites. O limite de 6%, e o limite para dividir, por exemplo, eu quero destinar para um monte de cidade. Qual que vai ser o limite? É o limite do DARF, que é R$10, tá? Eu não posso recolher DARF de menos de R$10. Então, se eu quiser, eu tenho R$100 de destinação e quiser destinar para 10 municípios diferentes, eu posso? Pode. Não existe. A única coisa, vai te gerar 10 DARFs diferentes. Vai te gerar 10, você vai ter que recolher os 10 DARFs, porque o DARF está atrelado ali ao fundo que você indicou no momento da destinação. Quando você fez a destinação, você já escolheu esse fundo, quando o DARF for gerado, ele já está atrelado para a hora que a gente for direcionar o dinheiro, esse dinheiro já ir direto para esse fundo. Mas pode ser feito, tá? O que a gente gostaria muito de ressaltar, eu queria ouvir dúvidas de vocês. A sistemática basicamente é essa. Às vezes a gente tem muita dúvida operacional de como fazer, de como impactar. Qual que é a segurança que eu não vou ter malha? Qual que é o cruzamento que é feito?
é o recolhimento do DARF. O sistema vai ver se tem um DARF no teu nome naquele valor informado. Se eu fizer a destinação direto na declaração. E se eu fizer a destinação no ano passado, qual que é o cruzamento? A DBF. Por isso que ela é informada em fichas distintas, porque os cruzamentos são outros. Eu tenho outras formas de cruzamento, mas as duas formas que eu fizer a destinação, eu tenho como cruzar essa informação e evitar que o contribuinte caia em malha, desde que ele tenha feito tudo certo. O que não pode, por exemplo, é ele destinar 500 e informar 1.000. Que destinou 1.000, aí ele vai cair em malha. Aí não... Lembrando só, gente, aqui em Campinas, Valinhos, na jurisdição de Campinas, a qual Valinhos pertence, se os fundos tiverem algum problema, algum contribuinte que reclame com o fundo, olha, fiz destinação cair em malha, me procurem para a gente tentar elucidar o que aconteceu. Tá? Porque a gente não quer perder destinador. É tão difícil a gente ter um destinador, às vezes a pessoa destina e alega que caiu em malha e traumatiza. Não, gente, vamos atrás, vamos tentar descobrir o que aconteceu. Fala, Nildes. Agora você chegou no ponto. Vocês, né, já estão bem envolvidos nas questões sociais. Tem dentro da Receita, né, algum momento de capacitação para as pessoas que estão trabalhando diretamente no fundo. Por que eu estou falando isso? Eu estou aqui no Conselho da Criança e eu vejo muita dificuldade de compreensão dos funcionários da Fazenda em relação ao Fundo da Criança. O que diferencia em Campinas? Que o Fundo da Criança está ligado diretamente, toda a sua administração jurídica e orçamentária, dentro da Secretaria da Assistência. Aqui é junto à Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Porém, quando a gente vai até essa secretaria, existe uma incompreensão no movimento desse fundo. Aí, exatamente... Se alguém reclama, a gente não tem resposta enquanto Conselho da Criança, né? Destina-se à prefeitura, que também não dá resposta e volta para o Conselho da Criança. Aí fica o cidadão, nesta incompreensão, como que eu vou destinar, se nem eles se entendem, né? Como que eu vou destinar a investir uma empresa grande? Como que eu vou investir se eu não sei exatamente para onde está indo o meu dinheiro? Eu vejo também uma dificuldade. Eu sou super favorável à destinação não casada. Eu sempre fui uma defensora. Mas os dinheiros que vêm para o fundo, ele tem que ser distribuído para as instituições, dentro da capacidade de cada uma, com projetos a serem apresentados. Esta incompreensão também, que vem muitas vezes das próprias entidades assistenciais, que tem seu pool de empresas ao seu redor, né? E não querem perder aquela parceria de determinadas empresas. Porém, além dela, se ela tem uma compreensão melhor, que aí a gente vê que as entidades nem estão presentes, na sua maioria, ter essa compreensão de repassar ao seu parceiro, que se ele investe no fundo da criança ou no fundo do idoso, ele está investindo nas crianças do município e que ela também está sendo diretamente beneficiada. Então, por isso que eu estou falando, existe dentro da Receita Federal algum setor ou profissionais que venham capacitar especificamente as pessoas que estão cuidando dessa parte do fundo da criança, ou fundo do idoso, ou dos fundos como um todo. Porque tudo, a gente vê que a receita que está lá, que vai caindo. Você falou da malha fina, diz aqui, são dúvidas, e que os próprios profissionais... Que pena que não tem ninguém aqui da Fazenda, né? Não tem ninguém aqui da Secretaria da Fazenda, que nós gostaríamos que estivesse aqui, para ele poder ter essa compreensão.
porque a ligação é direta com eles, ele que cuida de todo o dinheiro orçamentário. Então, eu queria só estar fazendo essa fala. Olha, Nildes, especificamente, não existe nenhum programa de capacitação organizado, mas já de antemão eu me disponho aqui, eu estou à disposição, você tem meu telefone, pode passar meu telefone para eles ali, podem pedir para entrar em contato. Casos específicos de contribuinte, eu acho, é o que eu te falei, é tão difícil a gente conseguir um destinador, convencer a pessoa a destinar. Se a pessoa destinou e às vezes alega que caiu em malha, por isso, eu acho que ela tem que ter um tratamento. E eu procuro dar esse tratamento. Normalmente, quer dizer, até hoje eu não vi nenhum caso que de fato ela tenha caído em malha por conta da destinação. Às vezes ela pode até inferir que foi por isso, mas não. Então, eu sempre procuro dar esse retorno, dar essa orientação para não perder esse destinador, para não perder essa pessoa. O que vocês podem fazer? Nesse caso, os fundos, genericamente, se quiserem me passar, chega ao contato, ao conhecimento do conselho, por exemplo, alguma situação específica, quiser me reportar, pode reportar, eu vou verificar o que está acontecendo. Em razão do sigilo fiscal, eu não posso te passar a informação do que ocorreu daquele contribuinte. Mas, muitas vezes já aconteceu, você conhece o Cido lá em Campinas, o Cido várias vezes me procura com casos concretos, eu verifico o que está acontecendo, retorno direto para o contribuinte, porque aí sim, para o contribuinte eu posso falar sobre a situação fiscal dele. Eu não posso falar da situação de um determinado contribuinte com um terceiro. Por mais que seja uma pessoa bem intencionada, que seja o fundo da criança e do adolescente, eu não posso expor os dados fiscais dele. Mas você detectando alguma inconsistência, a gente verifica o que de fato está ocorrendo, e eu procuro entrar em contato direto com o contribuinte para elucidar e orientar o que fazer. Na verdade, então, eu acho que as orientações genéricas ali acaba sendo uma parte técnica ali, muito, acho, que acaba sendo maçante até essa parte não é muito, vamos dizer, intuitiva, não é muito... Mas nós estamos à disposição sempre, tá? O ideal, e eu acho que, lamento, acho que não tem presentes aqui, seriam a presença dos contadores, a parceria com os contadores. Os contadores, se vocês, o fundo, a municipalidade, a Câmara tiverem esse contato, porque o contador, para ele, todo esse linguajar já é familiar, ele já sabe do que nós estamos falando, ele não vai ter uma dificuldade maior de entender toda essa sistemática, basta que ele convença o cliente dele. Basta que, não é nem convencer, eu acho que muitas vezes ele tem que oferecer para o cliente dele essa opção. Normalmente, o que eu tenho visto é que as pessoas que acabam utilizando nem ficam sabendo que existe essa opção. O contador, via de regra, acaba nem disponibilizando, orientando o cidadão dessa opção. E isso é muito importante, tá? Porque é o que nós falamos, não tem impacto financeiro nenhum. Na restituição até tem, porque na restituição, por exemplo, eu vou adiantar. Pegando aquele exemplo hipotético lá que nós estamos trabalhando dos R$1.000, eu tenho uma restituição de 1.000. Vou destinar mais 600, então eu
vou ter que desembolsar no dia 31 de maio R$ 600, que eu não teria que desembolsar. Eu apurei uma restituição de 1.000, então no dia 31 de maio eu tenho um DARF de 600, eu vou ter que desembolsar os 600, mas no meu lote de restituição, vamos supor em junho, eu vou receber os 1.000 que eu tinha direito, os 600 que eu destinei, e mais a correção desse valor integral, a correção dos 1.600, então. Não é só dos 1.000. Dos 1.000 que eu tinha de restituição, dos 600 que eu destinei, pela Selic. Então, esse valor eu vou ter um desembolso momentâneo. Quem tem imposto a restituir vai ter esse desembolso momentâneo, mas ele vai ser ressarcido lá na frente com correção. Quem tem imposto a pagar, aí não tem justificativa, porque quem tem imposto a pagar, o desembolso é o mesmo. Quem tem imposto a pagar, ia ter que pagar 1.000. Ele vai pagar, nesse nosso exemplo, 400 e 600. Ao invés de pagar 1.000 num DARF, ele paga um de 400 e um de 600. Para ele não tem impacto financeiro momentâneo nenhum. Para quem tem a restituir, ainda tem esse delay, vamos dizer aí, que ele antecipa esse valor, mas esse valor é devolvido para ele na restituição corrigido. Então, para quem tem imposto a pagar, e normalmente naquele exemplo, normalmente acaba tendo saldo de imposto a pagar na declaração, quem tem mais de uma fonte, quem recebe, por exemplo, o salário e mais um aluguel, quem recebe salário de mais de uma fonte de rendimento, porque pela sistemática da tabela progressiva, quando você soma, normalmente essas pessoas que têm mais de uma fonte de renda não tiveram a retenção suficiente, e aí gera saldo de imposto a pagar. É o seu caso, Nildes? Não, é que aqui tem uma dúvida, as meninas. Pergunta de novo. Pois. Ficou a dúvida assim, uma coisa bem simples. Não. A ideia é esclarecer. A ideia é para a gente poder saber passar para o outro também. Sim. Né? Então, nós somos leigas, eu sou assistente social, não sou da finança, e eu quero entender para passar para o outro que está vindo. Então, assim, você falou, eu tenho R$ 1.000 a receber do imposto de renda. Eu vou destinar 6% para o fundo. É isso? Não, então vamos lá. A sua dúvida... Isso que ficou a dúvida. A gente ficou na dúvida assim. Não, cai mais ou menos na dúvida que ele teve lá atrás. Eu tenho 1.000 a receber. Então aí vale a pena a gente perder mais um tempinho com isso. Vamos voltar aqui. Vamos achar onde que... Vamos lá, eu vou colocar aqui a tabela progressiva. Não, eu entendi, não, mas é o que eu estou falando, essa é uma dúvida recorrente, muita gente tem, tá? Então é importante que isso fique claro, é muito importante, vamos, se não entender, vamos voltar, o importante é que a gente entenda. Vamos pegar uma pessoa, vamos trabalhar com um número redondo, só porque os números são todos quebrados ali. Vamos pegar uma pessoa que ao longo do ano recolheu R$200 mil. Ganhou R$200 mil. Teve de salário, de rendimento, R$200 mil. Ela se encaixa na tabela, aqui no último nível da tabela, nos 27,5% de imposto. Ela tem retido 27,5%, desconta 10 mil ali, grosso modo é isso. Vamos supor que, só para trabalhar com um número redondo, então. Vamos pegar 100 mil reais, então, para trabalhar com números redondos. Não. Vamos pegar 100 mil reais. Vamos pegar 100 mil com um número redondo.
100 mil caiu na tabela ali nos 27,5, vamos supor que os 100 mil, dá para ele descontos 10 mil, dá 20 mil reais de saldo de imposto devido. Então ele ganhou 100 mil no ano todo, somado todos os rendimentos. Para ganhar 100 mil, ele deve ter um salário de 8 mil e pouco, vamos lá, para dar os 100 mil reais do ano ali. Vezes 12, ele ganha 8 mil e qualquer coisa. No ano ele teve 100 mil. Ele se encaixa onde na tabela? No último nível, nos 27,5%. Vamos supor, com números redondos, que o imposto devido dele, aplica a tabela, dá 20 mil. Dá 20 mil reais. Aí, ele tem filho, ele paga a escola do filho, tem um plano de saúde, teve consulta médica, ele vai deduzir todo esse valor, porque, como eu falei, esta destinação se aplica a quem? A quem usa o modelo por deduções legais. E eu só vou usar o modelo por deduções legais se eu tiver descontos para fazer, senão o desconto simplificado para mim é vantagem. Se eu não tenho dependente, eu não tenho despesa com educação, eu não tenho despesa com saúde, o desconto simplificado vai ser vantagem para você. E aí você não pode destinar, tá? Aí você não está entre aquelas pessoas aptas selecionadas para destinar. Eu só vou poder destinar se eu usar deduções legais. Nesse exemplo, então, ele apurou 20 mil reais de imposto devido. Aplicando a tabela, então, que é 27,5 menos os 10 mil, vamos supor que isso deu 20 dos 100 mil. Descontei todas essas despesas para facilitar o nosso cálculo. A soma dessas despesas vai dar 10 mil. O que eu gastei com educação, que tem limite, educação tem limite, o dependente, saúde, sobrou para mim um saldo de imposto, um imposto devido de 10 mil reais, que é os 20 mil que eu apurei aplicando a tabela, eu aplico a tabela, aí eu desconto as minhas deduções todas. Por isso que eu falo, você só vai verificar a destinação no final. Porque se eu fizer isso antes de colocar todas as minhas deduções, altera todo o cálculo. Por isso que a destinação é a última coisa que você faz. Aí você apurou 10 mil reais de imposto devido. 10 mil reais de imposto devido. É aí que com esses 10 mil que eu apurei, é que vai ser o que vai balizar para mim o que eu posso destinar. Eu posso destinar 6% desse valor, 600 reais. Guarda esse valor, vamos guardar esses 600. Guarda esse valor aí, que agora nós vamos continuar, porque a tua declaração não terminou. Você apurou o imposto devido, mas você não terminou a declaração ainda. Por quê? O que eu tenho que informar agora? Quanto que o meu empregador, quanto a minha fonte já reteve de mim. E aí, porque aí vamos pegar, o teu empregador já reteve de você, vamos usar 2 exemplos. O teu empregador já reteve de você 9 mil reais. Então, o meu imposto devido é 10, o meu empregador reteve 9. Não fechou essa conta. Eu tenho que pagar mais 1.000 para fechar. Então, eu estou devendo 1.000 reais. Então, na minha declaração, vai apurar um saldo de imposto a pagar de 1.000 reais. E esse valor eu teria que pagar. O sistema vai gerar para mim um código específico, que é o 0211, que é de imposto de renda.
Mas vamos lembrar, lembra daqueles 600 que nós tínhamos falado lá atrás? Eu tenho aqueles 600 da destinação que eu posso usar. Nesse caso, que eu apurei imposto a pagar, saldo de imposto a pagar, eu posso deduzir desse saldo os R$600. Então, eu apurei 1.000, deduzo os 600, vou pagar só 400. Então, ao invés de fazer um DARF de R$1.000, no código 0211, eu vou ter que fazer 3 DARFs. Um de R$400 no código 0211, que é o imposto. Um no código 551. Agora já até esqueci o código. Vamos lá. Um no 3351 de R$300 e um no código 9090 de R$300. A soma desses 3 DARFs vai continuar dando os R$1.000 que eu ia pagar. Então eu não vou pagar mais imposto, eu vou pagar o mesmo imposto. É por isso que a gente se bate tanto nessa questão, que é uma destinação. Você não está pagando nada a mais. Você está pagando a mesma coisa que você tinha que pagar. A legislação te dá a oportunidade, te dá o direito de exercer a sua cidadania que as pessoas não estão exercendo. É a única forma que você tem, vamos dizer, de um exercício direto da cidadania. Todo mundo reclama e reclama muito que o dinheiro é mal gasto, que o poder público gasta mal, que não tem controle. Na única chance que é dada para o cidadão de opinar como, tudo bem que é uma parcela muito pequena, mas a única oportunidade que é dada para o cidadão, nessa pequena parcela eu posso opinar. Dessa pequena parcela eu posso falar como eu quero que eu use. As pessoas não estão usando essa prerrogativa, essa faculdade que eles têm. Então é isso que a gente tem que se bater. É um direito que você tem de falar, olha, eu quero que 6% do meu imposto vá para a criança e adolescente, vá para o idoso, vá para a cultura, vá para o esporte, vá para o cinema. É uma escolha, e isso, na verdade, não tá tendo impacto financeiro nenhum para você. E fica muito claro no caso de quem tem imposto a pagar. Por quê? Ele continua pagando os R$1.000. Só muda a forma dele pagar. A única diferença que vai ter nesse caso dos R$1.000 do saldo de imposto a pagar, o único trabalho a mais que ele vai ter, é que ao invés de pagar um DARF, ele vai ter que pagar 3. Mas a soma desses DARFs é o mesmo. E, por exemplo, se eu tiver a receber, Então, a receber, vamos então voltar nesse nosso exemplo. Então, vamos lá, R$10.000. Nós pegamos R$10.000. Quanto que o teu empregador já reteve? Vamos lá. Nossa, ele reteve R$12.000. Então eu tenho direito a R$2.000. Eu devia só 10. Ao longo do ano ele descontou 12 de mim. Eu tenho direito a R$2.000 de restituição. O que acontece? Eu continuo tendo direito aos 600, porque o 600 foi apurado num outro momento. O 600 não é apurado no final da declaração. O 600 é apurado no meio da declaração. O saldo do é por isso que não fica muito claro. O imposto devido não é saldo de imposto a pagar. Saldo de imposto a pagar é quando você encerra a declaração, que você pode ter saldo de imposto a pagar, a restituir ou pode ser 0. Existe caso que a declaração fica zerada, você não tem nem a pagar nem a restituir. Pode fazer a destinação nesse caso também? Pode fazer também. Voltando então, nesse caso, 10.000 de saldo de imposto a pagar. O teu empregador reteve 12. Eu tenho direito à restituição de 2.000. Eu tenho direito à destinação dos 600 que a gente apurou lá, que é 6% dos 10.000. Dos meus 10.000, que era o meu imposto devido. Antes
O imposto devido. O imposto devido eu vou ver antes de descontar o que o meu empregador já reteve. Então, meu empregador, eu devo 10, meu empregador reteve 12, eu tenho direito à restituição de 2. Vou poder destinar quanto? 6% daqueles 10, 600. Eu vou passar, então, quando eu faço a opção, eu vou recolher o DARF de R$600, no caso, 2 DARFs, né, tem que ser dividido, 300 e 300, 2 DARFs de R$300, vou ter os R$600 ali. É aí que tem um impacto nesse caso, porque eu vou recolher agora, isso eu tenho que recolher até 31 de maio. Vamos supor, eu recolho dia 31 de maio, quando vier a minha restituição, que eu tinha direito a R$2.000 de restituição, eu não vou receber só os R$2.000, eu vou receber de restituição 2.600. Os dois que eu tinha direito, mais os 600 que eu recolhi. A única coisa é que, nesse caso, tem um pequeno impacto, porque eu vou ter um desembolso momentâneo. Eu vou ser ressarcido lá na frente desse valor. Eu vou ser ressarcido com juros e correção desse valor. Mas, no dia 31 de maio, eu tenho que antecipar esse valor. Eu antecipo esse valor. No lote de restituição que eu for contemplado, esse valor vai ser devolvido para mim com juros e correção. Juros Selic, que é uma taxa boa hoje no mercado, viu? Hoje no mercado conseguir Selic é um... Ficou, então, eu acho isso importante. Ficou claro? Se não ficou, a gente... Porque, na verdade, esse é o ponto-chave. Porque quando a gente fala, 6% do imposto devido, mas aí eu falo, a pessoa deve 1.000 e pode recolher 600, isso não é 6%, isso é 60%. É porque nós estamos calculando isso em momentos diferentes. Quando eu falo em imposto devido, é antes de descontar o que o meu empregador reteve. Pode, lógico. Perfeito. A maior parte das pessoas físicas, elas vão optar, o sistema vai sugerir uma declaração simplificada. Certo? Sim. Na verdade, ou pelos nossos gerenciais, metade. Como que o que uma pessoa vai perder se eu convencer ela a fazer a completa para reduzir o imposto de renda? Olha, na verdade, Porque assim, eu entendi. a pessoa que faz a simplificada não pode fazer a Não. declaração. Como que eu convenço a pessoa a fazer a completa, provando que ela não vai perder nada, ou ela vai perder alguma coisa? Ela vai perder. Quanto que ela vai perder? Aí é caso a caso. O que acontece? Quando você preenche a declaração hoje já mostra simultaneamente para a gente, no canto aqui, no canto inferior esquerdo, né? No canto esquerdo, noção de esquerda e direita, no canto esquerdo, do momento que ela já mostra o resultado pelas duas formas de tributação. Você pode ir simulando, você pode simular, é livre, tá? Você pode simular, ver o impacto que dá fazendo a destinação, não fazendo a destinação. Agora, normalmente, para quem tem o desconto simplificado é mais vantajoso, a destinação acaba não sendo vantagem. Ela vai estar fazendo praticamente aí uma doação mesmo, que ela poderia até fazer direta para a entidade. Ou seja, a gente só tem 50% do público. Na verdade, o que acontece? 50% dos que entregam a declaração. A maior parte do nosso público, dos potenciais destinadores, dos maiores rendimentos, se encaixam nas deduções legais.
as deduções legais acabam sendo mais vantajosas. Para quem que o desconto simplificado acaba sendo vantagem? Para quem não usa plano de saúde, para quem não paga escola. Normalmente, quem não tem plano de saúde, quem não paga escola, acaba sendo a parcela mais carente da população, vamos dizer, a parcela mais abastada da população, acaba tendo deduções legais que, para ela, torna vantajosa o uso da declaração. E ela que acaba sendo o nosso maior potencial. O nosso maior potencial. Que por exemplo, a Nilde estava falando, esse não é o salário. Eu não fazer esse discurso para quem ganha salário mínimo, nós não vamos ter muito resultado, porque, na verdade, provavelmente ele vai estar no desconto simplificado. Provavelmente esse público vai estar no desconto simplificado. Então, acaba sendo, na verdade, para uma parcela que tem mais recursos, que tem várias fontes de trabalho. Nem sempre quem tem várias fontes de trabalho é abastado, não. Você vai pegar um professor, coitado, um professor que dá aula em 3 escolas, um profissional de saúde, um auxiliar de enfermagem que tem 3 empregos, provavelmente não paga imposto em nenhum dos 3, aí somos 3, e aí vai ter saldo de imposto a pagar. Então, normalmente, quem acaba apurando saldo de imposto a pagar na declaração é quem, normalmente, é quem tem mais de uma fonte de renda. Esse ano saiu a notícia. Oi. Este ano saiu aí a notícia, até em função do novo governo, de fazer finalmente uma correção na tabela do imposto de renda. E até se começou a falar em valores, né? E o que acontece? Surgiu uma dúvida se isso estaria já valendo para efeito de quem está declarando esse ano sob a base do ano passado. E o que, modestamente, eu entendi é que isso só vai valer neste ano para a declaração do ano que vem. É isso mesmo? O senhor está correto. Acaba tendo impacto imediato no seguinte sentido: na tua retenção na fonte. O teu empregador, a partir da correção, ele já diminui a tua retenção na fonte. Então, agora, mas para fins de declaração do imposto de renda, é só do exercício seguinte que tem impacto. Tem impacto imediato só na retenção. Na retenção, a partir do momento que corrige a tabela, o teu empregador já passa a descontar conforme a tabela nova. Então, esse impacto é imediato, mas o impacto imediato é no salário que você vai estar recebendo. O teu desconto de imposto mensalmente vai ser menor. Mas, para fins de declaração, é só no ano seguinte. A última pergunta, tá, gente? Bom dia. Vamos lá. A pergunta é no sentido assim, nós estamos falando bastante, enfatizando a questão da pessoa física, porque a declaração está ocorrendo agora, 30 de maio. Mas as pessoas jurídicas, a entrega da declaração é um pouco mais para frente. Né? Eu acho que a gente tem, acho que é uma questão que seria interessante ressaltar, porque o trabalho com elas pode ser estendido, né? Não fica só nessa questão na declaração de ser feito só até agora maio, porque elas declaram um pouco mais para frente. Então, acho que é uma oportunidade de trabalho dos conselhos e de quem está aqui podendo ter contato com empresas, que isso pode ser feito até mais para frente, porque a declaração é mais adiante, não é isso? Perfeita. A única coisa, voltando, é que, na verdade, a nossa base
de pessoas jurídicas que acabam tributados pelo lucro real não é muito extensa. Uma coisa que que as pessoas acabam tendo uma visão um pouco distorcida é que o grande potencial de destinação está na pessoa jurídica. Não, o grande potencial nosso de destinação está na pessoa física. Em termos de montante, a gente consegue arrecadar muito mais com pessoa. Qual que é a vantagem da pessoa jurídica? Uma que eu convenço equivale, como são poucas pessoas jurídicas, se eu conseguir a destinação de uma, o impacto é muito grande. Pessoas físicas, eu tenho um potencial muito maior, mas é muito mais fragmentado. Eu tenho um universo muito maior. Eu tenho que convencer diversas pessoas para ter o mesmo impacto que eu tenho convencendo uma única empresa. Mas, em termos absolutos, hoje, o grande potencial está na pessoa física. É maior, é bem maior. Mas acho que é muito... Para as pessoas jurídicas, acho que a gente consegue fazer um trabalho mais individualizado, identificar a pessoa jurídica, tentar fazer uma coisa mais próxima com elas ali. Eu acho que um evento assim já não teria tanto alcance para as pessoas jurídicas. Eu acho que ali teria que ser uma coisa mais pontual. Um contato já direto ali com o financeiro da pessoa jurídica e para verificar. Lembrando sempre que nós, enquanto Receita, estamos à disposição também para isso, tá? Para essa parceria aí, para que a gente possa estimular. Amém. Gente, eu quero, encerrando, né, em respeito ao horário estabelecido, em respeito ao palestrante, aos todos os demais, eu quero agradecer a presença de cada um, agradecer os parceiros desta campanha, não é? A FEAV, o André Amaral, a Prefeitura, o CMDCA, todos que estão aí juntos, não é? A Casa dos Conselhos, na figura do Ulisses, um apoio fantástico. Então, assim, nós agradecemos a todos. E a campanha vai estar nas redes, com várias artes aí que foram feitas na Casa dos Conselhos, então vocês compartilhem. Agradecemos muitíssimo. Márcio, agradeço o tempo desse dado aí para a gente, com toda a graça, né, com todo esse talento para falar, nos explicar. Então, nós temos somente a agradecer a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Então, é um prazer muito grande parabenizar, eu acho que novamente parabenizar Valinhos pela iniciativa e quantas vezes eu for convidado, eu estarei aqui presente, tá? Podem contar comigo ali. Eu sei que acaba sendo uma coisa chata a área, quando você entra no detalhe, essa coisa, imposto devido, imposto a pagar, é uma coisa mas que tem que ser entendida, porque vamos dizer, é o pulo do gato que está ali. É ali que você tem que convencer a pessoa do que realmente ela pode. Gente, não deixem de divulgar. Vamos exercer a nossa cidadania. Obrigado, hein?